Em nosso estudo de hoje, a lição 29 do livro Religião dos Espíritos, que tem por título Versão Prática. Reconhecendo, embora, a alusão de Jesus aos povos de seu tempo, quando traçou a parábola do festim das bodas, recordemos o caráter fundamental do Evangelho e busquemos a versão prática da lição para os nossos dias. Compreendendo-se que todos os recursos da vida são pertences de Deus, anotaremos o divino convite à lavoura do bem em cada lance de nossa marcha. Os apelos do céu, em forma de concessões para que os homens se ergam à lei do amor, voam na terra em todas as latitudes. Todavia, raros registram-lhe a presença. Há quem recebe o dote de cultura, bandeando-se para as fieiras da vaidade. Quem recolhe a mordomia do ouro, descendo para os antros da usura. Quem se oreia o tesouro da fé, preferindo ajustar-se aos comodismos da dúvida malfazeja. Quem exibe o talento da autoridade, isolando-se na fortificação da injustiça. Quem dispõe da riqueza das horas, mantendo-se no desvão da ociosidade. E quem frui o dom de ajudar, imobilizando-se no palanque da crítica. Quase todos os detentores dos privilégios sublimes lhes conspurcam a pureza. Contudo, quanto mais se acreditam indenes de responsabilidade e trabalho, eis que surge o sofrimento por mensageiro mais justo, convocando bons e menos bons, felizes e infelizes, credores e devedores, vítimas e verdugos ao serviço da perfeição. E sacudidos nos refolhos do próprio ser, os pobres retardatários anseiam libertar-se do egoísmo e da sombra, consagrando-se enfim à obra do bem de todos, em cuja exaltação é possível reter a celeste alegria. Entretanto, ainda aí, repontam desditosos espíritos rebeldes, agressivos e ingratos. Para eles, porém, a vida nessa fase reserva tão somente a cessação do ensejo de avanço e reajuste, porquanto, jugulados pela própria loucura, são forçados na treva a esperar que o futuro lhes oferte ao caminho tempo expiatório em cárcere de dor. Desse modo, se a luta vos concita a servir para o reino de Deus, com a aflição presidindo os vossos novos passos, tende na paciência a companheira firme, a fim de que a humildade, por excelsa coroa, vos guarde o coração na beleza e na alvura da caridade em Cristo, que vos fará vestir a túnica da paz no banquete da luz. Página inesquecível é de hoje, porque Emmanuel mais uma vez estendeu a interpretação da parábola do festim, de maneira que daqui em diante a gente vai estar sempre lembrando dessa lição do Emmanuel. Por quê? O que acontece? Como é que é a parábola do festim mesmo? Conta lá a parábola que um rei querendo fazer uma festa, chamam vários convidados, ele chama vários convidados, e esses convidados eles não vêm até a festa. Depois ele manda alguns de seus súditos ir lá procurar saber por que os convidados não foram para a festa, e esses súditos são assassinados. Então ele, cansado, ele fala, então faz o seguinte, já está tudo comprado aqui na minha festa, vai para cada esquina e chama todo mundo que estiver aqui por perto para participar da festa comigo. Aqueles meus convidados não eram dignos de entrarem na minha casa. E aí quando chama todo mundo que está na esquina, tem um momento que ele fala, pera aí, como é que vocês têm coragem de vir para uma festa e não está utilizando a túnica nupcial, a roupa adequada? Está usando uma figura de linguagem para a gente, né? Então ele fala, não, aqui na minha festa só vai ficar quem tiver a túnica nupcial. E a explicação que os espíritos dão para a gente é de que os primeiros que foram chamados, foram enviados, foram os profetas, e os profetas traziam a boa nova, mas foram assassinados. Depois ele enviou o próprio Cristo. O Cristo também foi assassinado, e a partir daquele momento ele falou, não, agora qualquer um que vier aqui para minha casa com túnica nupcial vai ter direito a participar da minha festa. E o que ele chama assim, de túnica nupcial é aquela mesma... Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, não é só aqueles que praticam a minha palavra. Então ter a túnica nupcial é você estar praticando o Evangelho, buscando a sua prática, ou como diz ali no Livro dos Espíritos, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço
que ele faz em domar as suas más inclinações e por sua transformação moral. Mas o que o Emmanuel fez com o texto de hoje? Ele vem falar que aqueles que desertam, aqueles que saíram do caminho e não foram para a festa, eles podem estar fugindo das provas que a gente está recebendo e fugindo da maneira dolorosa que daqui a pouco vai fazer com que eles encontrem a expiação pela frente. Mas quem são os convidados que no momento, agora, esquecendo essa parábola que hoje nem se fala mais em rei, a gente tem que procurar o tempo todo adaptar a fala, os textos do Cristo para os dias atuais, esse é o nosso desafio. Ele vem falar, é aquela pessoa que recebe o convite através da cultura, mas toma o caminho da vaidade e usa a sua cultura também para, muitas das vezes, humilhar os outros e até criar uma redoma de que ele é o intelectual, enfim. Depois, quem recolhe a mordomia do ouro, foi convidado através do ouro, entra para o campo da usura, para esses gastos que são voltados aí para a sensualidade, para as festas, para o uso de drogas, enfim. Depois ele fala, aquele que foi convidado pela autoridade isola-se na fortificação da injustiça. Aquele que tem tempo, usa o tempo dele todo na ociosidade ou então para coisas que definitivamente não vão acrescentar em nada. Você ficar assistindo seriados de televisão, filmes o tempo todo, vale a pena como uma maneira de lazer, mas não para você preencher o teu tempo todo fazendo somente isso, né? E depois aquele com o dom de ajudar, que ao invés de ajudar, ele entra no palanque da crítica. Então ele está falando aqui para a gente, esses também, eles foram convidados, mas cada um, dentro do seu convite, com um talento diferente. E não está utilizando o talento da maneira mais correta e também está sendo, daqui a pouco, excluído da festa. Não vai poder participar desse festim. É um chamado muito, mais uma vez, muito importante para que a gente analise o que está acontecendo com a gente na nossa vida, como estamos utilizando os recursos que a gente tem na mão nesse momento. A gente sabe que alguns talentos a gente acaba desenvolvendo mais do que os outros, mas que se a gente pegar um determinado talento que está parado há algum tempo, ele vai levar também um tempinho, igual aquele músculo que está parado que precisa de exercício. Mas daqui a pouco ele vai frutificar também. O problema todo é quando a gente vê a oportunidade passar, né, e ele coloca aqui para a gente, ó, quanto mais se acreditam em indenes de responsabilidade de trabalho, que não estão à parte disso, não estão preocupados com responsabilidade de trabalho, eis que surge o sofrimento por mensageiro justo, convocando bons e menos bons, felizes e infelizes, credoras e devedoras. O sofrimento aqui na Terra é a prova de que alguma coisa não está correndo da maneira que deveria e que a gente deve retornar para um outro caminho. A gente deve, muitas das vezes, reconstruir, desconstruir as coisas para construir de novo. Não tem jeito. É aquela coisa, né? Quando a gente começa a sofrer, eu vou no médico, o médico fala para mim o quê? A minha alimentação está equivocada. Eu vou ter que ficar um tempo de jejum e quando terminar o jejum, não posso voltar a ter a mesma alimentação que eu tinha antes. É assim também no campo moral. No campo moral, o sofrimento vem mostrando, olha, o caminho que você estava tomando era o caminho equivocado. E a gente começa a reconstruir a nossa vida. Então ele coloca aqui para a gente, que no final, concluindo o texto de hoje, desse modo, se a luta vos concita a servir para o reino de Deus, com a aflição presidindo os vossos novos passos, tende na paciência a companheira firme. Ele pede paciência, a fim de que a humildade vos guarde o coração na beleza e na alvura da caridade do Cristo. Enfim, a gente o tempo todo agradecer as oportunidades que a gente está tendo. Uma das coisas que eu venho procurando aqui colocar na prática, que fizeram uma grande diferença nesse ano que está encerrando agora, nós já estamos no último mês do ano, para mensagem assim, para não ficar preocupado com os personagens que estão envolvidos, mas sim com o teste a que eu fui submetido. Perdoar todos os personagens e entender aquilo como um teste. Se não tivesse sido eles, teriam sido outros. Eu tinha que passar por aquilo ali. Aquela pessoa foi só utilizada como um instrumento para me fazer passar pelo teste. E aí eu agradeço a Deus, não guardo mágoa e sigo em frente aproveitando também os meus talentos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.